Bom dia! Terça-feira, Suco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, de nova forma aqui no estúdio. Tem 124 câmeras gravando aqui, ao meu lado, Matheus Malheiros, Alan Pimentel, o príncipe das Filipinas, e hoje... Eu não sei pra qual câmera olhar. Bom dia. Olha pra mim. Olha pra uma delas. Vamos ficar se olhando aqui. Você tem meia hora pra parar de me olhar desse jeito. A gente vai fazer só 20 minutos, que eu não aguento mais. China usa países vizinhos para lavar exportações dos Estados Unidos. OPEP+, vai operar a produção do petróleo Brent, pode cair até para R$50. Olha, tá acontecendo muita... 50 dólares o barril. Valem mais que reais. E muito mais que kwanza angolano. Então a gente vai falar o que está acontecendo com o OPEP+, e com o OPEP, e quanto que isso também pode impactar ali na inflação americana. E também, após fraude, né, do INSS, o Lupe pede demissão do Ministério da Previdência. Fez aquela reuniãozinha ali com o presidente Lula e falou assim, olha, vou me demitir. E ele ia ser demitido, ele prefere se demitir porque assim fica questão de honra, né? Parece que eu saí porque eu quis, não foi porque eu só roubei 6 milhões. Também tem uma Prio aí que compra participações da Equinor e se torna a quarta maior petroleira do Brasil. Essa e várias outras notícias que você vai aprender aqui e também se divertir, porque é um programa com a energia lá em cima, diferente do programa de ontem, que tinha gente de ressaca aqui, que eu não vou citar o nome por questão de ética. A gente vai falar aqui hoje dá um bom dia aí pra agradar o coração de todo mundo. Bom dia, bom que já tem 2 sol aqui na nossa cara, então estão acordando bem aí nessa terça. Eu ia falar Você não acha, né? Eu acho, mas assim, é o costume que a gente teve, né? A gente ficou um pouco sem sol lá na Bahia, agora a gente precisa um pouquinho mais de sol. Precisamos acostumar de novo. Justamente. E sabe quem precisa de sol? A China, que usa países vizinhos aí para lavar a exportação para os Estados Unidos. A gente sabe aí que existe, né, essa tarifa de até 145% sobre os produtos chineses. O que a China está fazendo? Utilizando outros países ali do Pacífico, né, para conseguir lavar a origem do produto e vender para os Estados Unidos. Exatamente. Então essa tarifa de 145% deixa muito inviável de você comprar liquidez. Imagina, você paga $100 no produto e na sua ponta acaba chegando a 245 por conta de impostos. Então isso aí destrói qualquer empresa e quem depende exclusivamente de produto chinês ou se fudeu ou tá tendo que recorrer a meios de origem duvidosa. Tanto que a gente até viu um caso desse acontecendo aqui na América do Sul com o Brasil, inclusive com Arcos Dourados, responsável aí pelo McDonald's do Brasil. O que acontecia? Você tinha uma empresa da Argentina que vendia batata frita para Arcos Dourados aqui do Brasil, só que eles registravam fiscalmente que a mercadoria passou pelo Uruguai primeiro, então foi da Argentina para o Uruguai e do Uruguai veio para cá. Só que na realidade estava vindo direto da Argentina para o Brasil. Isso é conhecido como interposição fraudulenta e teve uma multa de R$400 milhões, porque você não conseguia prender a mercadoria, já que ela havia sido consumida. E é isso que normalmente acontece, inclusive nesses casos. Então, muito serviço ali, muitas mercadorias são enviados para a Malásia, que é um dos principais polos para fazer esse serviço. E elas são enviadas como produtos free on board. Ou seja, você pega e transfere a responsabilidade. O vendedor fala, até chegar no navio o problema é meu. Depois que chegou, você perder a mercadoria já não tem mais nada a ver com isso. E aí tem várias empresas que estão usando esses mecanismos para conseguir exportar para os Estados Unidos. Só no primeiro trimestre, por exemplo, já teve aí mais de $21 milhões em mercadorias de origem falsificada. E é um esquema bem complexo. Você manda para um país, aí o outro faz o certificado. Os caras estão avançados aí na falsificação de origem. É só um aumento na operação, só para fugir de questões fiscais mesmo, porque não deveria ser numa tarifas, economia eficiente. Exatamente. Então vamos falar agora da OPEP+, né? A OPEP+, ela aumenta em 2,2 milhões a produção de barril dia. Mas antes disso, Alan Pimentel, grande príncipe das Filipinas, permite-me, a mim, uma explicação a crianças do que é a OPEP+. Claro. Então antes do Alan entregar o seu show de explicações aqui no nosso programa, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem básica o que seria a OPEP+. Então imagina que tem um país grande, muito bonito, que é a Arábia Saudita, que produz muito petróleo. Como ela produz muito petróleo e o mundo inteiro precisa de petróleo, ela juntou com outra galerinha e formou a OPEP, que ela é um cartel que faz a manipulação de preço do petróleo. Ou seja, eles dizem quanto que vão comprar, quanto que vão vender. Vamos supor, nós três aqui vendemos petróleo. Aí fala, não, eu vou comprar aqui, vou cobrar $60 por barril. Aí você fala, não, eu vendo por 55. Aí fala, eu vendo por 50. Aí eu vendo por 40. E aí a gente fica brigando. Ao invés de fazer isso, junta os três e fala, galera, é o seguinte, é 60 e acabou.
Nós 3 vendemos por 60, porque é uma commodity. Então, o petróleo da Arábia não é melhor que o petróleo ali de qualquer outro país. É igual. E só para pontuar, né, que na verdade eles deixam o mercado fazer o preço, só que eles formam a oferta, eles determinam quanto de oferta e baseado nisso, um modelinho estatístico ali, eles conseguem ter uma previsibilidade do preço da sua arrecadação. Exato. Mas além da OPEP, a gente tem ainda a OPEP+, que reúne os países não membros da OPEP, tá? Que são alguns países como Rússia, México, Cazaquistão, entre outros, que são também grandes exportadores de petróleo, tá? Produtores de petróleo ali. Essa medida, né, veio um pouco de maneira inusitada, digamos assim, após ali vários meses em que a gente teve o petróleo tendo uma certa desvalorização, né? Desde o começo do ano, por conta das imposições de tarifa, expectativa de recessão, o petróleo tem balançado ali nos mercados e acumulado algumas perdas ali ao longo das semanas, o que veio de maneira inesperada por parte da OPEP. Mas isso mostra mais um lado político, né? Uma articulação política da Arábia Saudita que vem querendo punir alguns países que descumpriram com as suas cotas de produção nas últimas semanas. Então cada país ele vai ter a sua cota de produção e ele tem que cumprir para ele não ser punido. No caso, eles estão punindo ali o Iraque e o Cazaquistão, né? São países muito dependentes da produção de petróleo e que vão ter agora uma arrecadação um pouco menor, já que eles estão aumentando essa produção. E também de maneira a trazer uma influência externa para a economia norte-americana. O Trump está pressionando bem a OPEP+, para poder aumentar o seu nível de produção e, de certa forma, reduzir o preço do petróleo no mercado e reduzir o preço da gasolina, tá? Então, lembrando que a OPEP determina o preço de quanto que você paga ali na bomba de combustível, mas alguns outros agentes aí determinam também. O que impacta diretamente na economia americana. Basicamente, toda a economia depende de petróleo para poder fazer principalmente a parte logística da distribuição de produção de cada país. Tá? Então, é uma maneira da OPEP agradar, digamos assim, os americanos, provocando uma redução no preço do petróleo e, consequentemente, desinflacionando a economia americana através de cortes no preço da gasolina e de outros derivados. Tá? Bom, como a gente tem um aumento na produção, naturalmente a gente tem um aumento, uma diminuição no preço, né? Uma oferta e demanda ali são atuantes bem... atuação de mercado mesmo, determinação por parte de mercado, um mercado competitivo, né? Alguns analistas, né, baseado nessa orientação da OPEP, já esperam ou precificam um petróleo próximo dos $50 ou até mesmo abaixo dos $50 nos próximos meses, até o fim do ano aí. Mas, Alan, não parece um bode expiatório para o Donald Trump colocar a culpa da inflação? Que o petróleo abaixou de preço, fez com que a nossa venda aqui modificasse bastante. Mas isso não faz tanto sentido, né? Porque a inflação já está subindo lá e mantendo um patamar muito acima para os Estados Unidos, antes mesmo de qualquer movimentação do OPEP. É totalmente um bode expiatório, porque como eu falei, o petróleo ele escorregou bem esse ano. Ele não subiu bastante, tem uma certa volatilidade, mas oscilou bastante por conta da expectativa de recessão americana, que é um país grande consumidor. Mas reduzindo o preço é uma maneira de você ter um certo efeito deflacionário na economia, ou seja, eu posso aumentar ali o preço de uma coisa ou outra, se eu tenho a gasolina reduzindo, eu tenho um efeito deflacionário e isso equilibra ao meu índice de inflação e, de certa forma, não tem ninguém ali me acusando de ser um inflacionador de preços, né? Algo que o Donald Trump já vem sendo acusado devido às suas movimentações tarifárias no mundo inteiro. Então já se sente alguns efeitos, alguns reflexos dessa movimentação dentro dos Estados Unidos, mesmo ainda não tendo tarifado de maneira completa ali alguns países, né? A gente viu que na semana passada ele cortou algumas tarifas. Só o fato de você ter a promessa, a expectativa, ela já causa um efeito inflacionário, porque você aumenta a demanda para a formação de estoques. Quando você aumenta essa demanda para a formação de estoques com a oferta que você tem, é natural que você tenha um aumento nos preços também. Tá? Então, é uma maneira dele utilizar isso como bode expiatório, um outro culpado, ou até mesmo uma estratégia para poder ver se, de alguma maneira, ele consegue segurar o impacto das políticas tarifárias que ele vem praticando. Até o que você falou de expectativa do mercado, dá para trazer para casos completamente diferentes, né, desse contexto que a gente está vendo agora, para ver que os princípios que regem o mercado, na realidade, são os mesmos. Então, isso me lembra quando a gente estava com um problema de hiperinflação no Brasil antes do Plano Real. Então, criou-se o hábito aqui de você fazer o quê? Compra do mês. Você recebe o salário, no outro dia o preço de tudo já tinha mudado. Tinha gente que era contratada dos mercados para ficar etiquetando o produto. E aí chegou o governo e falou, não, agora nós temos a unidade real de valor. Então, esse produto vai custar X URVs, e daí, com base
na cotação que era divulgada da URV, que iam definindo-se os preços. Então, preço em unidade real de valor ficava estático. E a população tinha uma percepção menor de inflação, que foi um dos fatores que ajudou a controlar a inflação que teve aqui no Brasil. Que você tinha a conversão da moeda no momento para o RV. Então, Exato. dessa maneira, você anulava o efeito inflacionário. Você anulava a contaminação inflacionária da moeda na época, acho que era o cruzado, né? E foi tanta moeda. Para o RV. Aí, dessa forma, você tinha um controle monetário muito mais eficiente. Então, o RV ele não inflacionava, o cruzado inflacionava, mas como tudo seria transformado em RV, ele segurava a conta. Um RV, sem cruzado, vamos supor. Aí, no mês depois, um RV era 200 cruzados e o produto custava 200 cruzados. Exatamente. Mas continuou uma URV. Aí, quando você olhava o real em si, não estava inflacionando. Mesmo sendo artificial, ele mantinha... Exato. Era só brincar com a percepção das pessoas. E a percepção... E também... essa percepção ajudou a segurar a Era um inflação. congelamento de preços eficiente, digamos assim, né? Deu certo. Porque muita gente tentou congelar preço, só que, pô, se você congelar preço, é fadada a dar errado, tá? Isso não tem como, não funciona. Né? Você chega lá numa bomba de combustível que tá lá, o cara tem que colocar porque o governo obriga, ó, tá R$3 a gasolina, né? Aí você chega lá, pô, não tem gasolina, mas aí o frentista chega em você, então, ali atrás, ó, tem a gasolina R$5 o litro, você tá precisando? Então, esse trem de congelar preço não funciona. O RV, ele, de certa forma, conseguiu porque ele anulou o efeito inflacionário e trouxe e tinha credibilidade das pessoas, tá? Isso é um ponto importante. Toda política monetária no mundo, independente do que ela seja, ela depende muito da credibilidade. Se as pessoas acreditam nela, se as pessoas acreditam na moeda, na emissão, na estruturação, no controle dos estoques monetários, você tem uma política de fiscal, Você tem que monetária falar com eficiente. confiança. Tem que falar com isso. confiança. É isso. Se a gente parar pra pensar, essa questão de congelamento de preço pode ser muito observada com o cigarro. Porque o cigarro é oferta e demanda. Imagina o seguinte, um cigarro, você vai comprar uma carteira de cigarro na distribuidora. É um Mas qual preço... cigarro? Um Chesterfield Paeiro, azul. Chesterfield azul. Tá. Ok. Pode ser um Marlboro, não? Pô, tô perdendo meu raciocínio. E era bom. A gente teve um exemplo disso lá em Boipeba, viu? Exato. O cigarro na distribuidora é um preço, o cigarro na porta de uma balada com a pessoa que tá segurando a caixinha é outro, e o cigarro na cadeia é outro preço. Então, não adianta o governo vir e determinar qual o preço de alguma coisa sendo comercializada, porque a oferta e a demanda, e o local e o ambiente... O saco de areia no show da Lady Gaga é R$50. Exatamente. E otário é quem paga. Saco Que de quê? isso? O saco de areia. Como assim? Pra pessoa... Vocês não viram, não? No show da Lady Gaga que teve no Rio, Não. começaram a oferecer saco de areia pro povo pisar em cima e conseguir ver o show melhor. 50 conto cada saco de areia. Caramba, o brasileiro é genial. O brasileiro Não, é esse genial. cara brasileiro é genial, mano. Esse cara cara. é genial. Enfim, Empreendedor. pra quem não entendeu a notícia, você me autoriza uma explicação pra criança? Coisa Fica à rápida, vontade. simples, violenta. Então, ó, imagina o seguinte. Violenta pra criança. Eu sou... Toda criança precisa exercer a violência logo cedo. Eu sou aqui a Arábia Saudita. Eu sou o maior produtor de petróleo do mundo. Ao meu lado aqui, eu tenho o Irã e aqui o Cazaquistão. Vamos não. Você é o Irã, você é o Cazaquistão, por questão de ética. Então, tem o Cazaquistão, tem o Irã. Mas eu Esse não sou o aqui- Irã, porra. Não, você é o Não, Cazaquistão. cara de iraniano. Você é o Cazaquistão, ele é o Irã. Eu sou a Eu Arábia posso ser a Saudita. Turquia, eu gosto de um kebab. Você Não, pode ficar não. calado também, caralho. Ó, eu sou a Arábia Saudita, você... Agora eu já não sei. Pô, mano, você é o Cazaquistão, ele é o Irã. A gente tá aqui. Eu produzo muito petróleo, a gente chegou a um acordo, apertou a mão e falou, petróleo, vamos produzir isso? Vamos embora. Vamos produzir isso, se é o Pepe Mais, tá ali, mas vamos produzir isso. Vamos lá. Aí eu tô ali produzindo, eu falo, olha, o Malheiro está produzindo mais que eu. E ele tá vendendo mais que eu. Aí a Arábia Saudita falou, vocês não estão descumprindo as cotas, eu vou produzir mais 2,2 milhões aí de barris. E aí acaba com o preço lá embaixo, E acaba com o todo cartel. mundo se fode. É isso. Mas questão eu de ética. consigo me fuder. Você não pode, porque eu tenho dinheiro, vocês não. Você no No caso, caso, quem? você, você pode se fuder Eu sou a pra Arábia quebrar a Saudita. gente. É. Mas você não, porque você é pequeno. Eu não posso, porque eu sou pequeno. Você é grande. Exato. Pronto. Pronto. O que eu sei é, dá pra você aproveitar essa janela e dá pra você fazer dinheiro pra caramba. Quem souber o que fazer nesse mercado agora, galera, vai encher o bolso. E aí o que você pode fazer? O que eu vou te orientar aqui agora se você quiser fazer parte desse crescimento, quiser aproveitar isso. Entra no link aqui embaixo, abre aí, alvp.com.br se você preferir, clica no botão faça sua análise de perfil. A gente está guiando todas as aulas da plataforma para esse movimento de começar a investir nesses mercados exóticos, de começar a explicar para vocês como se beneficiar disso. Estamos com parcerias estratégicas, né, visitando todas as embaixadas, vendo o que dá para criar fundos exclusivos aqui de investimento direto nesses outros países, sair um pouco dessa coisa centralizada só em Estados Unidos. A gente já conseguiu oferecer isso para o México, já está rolando. Muito provavelmente vai oferecer um ETF da UVP aí de mercado brasileiro em breve, tanto para os
gringos quanto para os brasileiros aqui. A gente está buscando se antecipar nesses movimentos, a gente tem vantagens competitivas, né? Hoje a gente controla bilhões por causa da consultoria, a gente aproveita isso para liberar benefícios que a gente consegue para os clientes ricos, também para os nossos alunos menores, que estão com acesso a tudo isso dentro da plataforma. Cada vez mais, aula de geopolítica, o que a gente vai liberando tudo aquilo que a gente está usando para beneficiar os clientes grandes, cara, chega para vocês em forma de conhecimento. Oportunidade única para você que quer se matricular na UVP. Entra aí, alvp.com.br, preenche o questionário, entra nessa turma agora, aproveita. Essa janela não vai se repetir de novo da maneira como está acontecendo agora. Tem oportunidades no mercado que elas são únicas. A gente precisa aproveitar esse momento para formar a carteira. Quem estava lá na pandemia pegou aquela queda, pegou legal. Quem está agora nesse momento vai pegar também uma ótima oportunidade. Tudo que é crise é excelente para fazer dinheiro. E lembra, a UVP tem um compromisso que você não vai encontrar em escola nenhuma no Brasil inteiro. Entrou na UVP, fez todas as aulas e não aprendeu a investir, não aprendi a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. A gente devolve 100% do seu dinheiro se você entrar na UVP e não ficar satisfeito. E você pode pedir o dinheiro de volta depois de assistir todas as aulas, né, e emitir o seu certificado. Ou seja, 100% de segurança que você vai ter um bom atendimento, que você vai aprender, que vai funcionar para você. E se você tem dúvida, né, me conhecer agora, está o quê? Cara, pesquisa, tá? Pesquisa sobre a UVP, é incrível. Você não vai encontrar um processo do Jus Brasil, ou sei lá o quê. Se eu fizesse esse compromisso aqui e não fosse honesto, cara, a gente já tinha quebrado. Porque imagina, eu faço isso aqui todo dia eu venho aqui e faço um compromisso com vocês. Vamos lá, notícias nacionais agora. O ministro da Fazenda, o Carlos Lupe, do PDT, acertou sua saída, eu acho tão bonito isso, com o cargo para se reunir, depois de reunir com o presidente Lula. Documentos que foram revelados ali para o Jornal Nacional, que inclusive se inspira muito na gente. Esse dia eu assisti o Jornal Nacional, eu vi que aquele rapaz do cabelo... William Bonner acompanha William a gente, Bonner, todo né? dia. Ele acompanha muita gente. Cara, aí. sabe que é engraçado? Que eles também apresentam um programa numa mesa. Numa igual mesa? a gente. Vai dizer que eles inventaram isso agora sabe também. qual que é o melhor? Fizeram isso agora. Tem um monte de câmera lá no estúdio deles. Não, é molecagem. E então lá no Jornal Nacional, esse programinha de segunda qualidade, apontaram que o Lupe foi alertado por reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social sobre esses documentos que não autorizavam o pagamento de algumas pensões. E mesmo assim, ou seja, ele tinha ciência e permitiu que fosse feito ali esse rombo de mais de 6 milhões que a gente falou. Dessa forma, como ele deveria sair quando alguém que comete um crime desse, que deveria ser expulso, deveria sair, deveria ser punido... Devia ser preso. Deveria ser preso, coisas assim, que deveriam ser coisas legais no país sério. Uma justiça, né? Exato. O que acontece? Justa. Ele vai lá e faz reunião com o presidente, e o presidente permite... Presidente, você permite que o cara saia. Por quê? Porque aí no currículo dele vai constar o quê? Vai constar que eu fui presidente do INSS durante 3 anos e saí. Não vai estar escrito lá que ele foi demitido por justa causa, que ele foi exonerado do cargo porque ele é um vagabundo. É diferente. A mesma coisa é o seguinte, Alan comete um crime grave aí, ele faz uma reunião comigo e falo, sai ali, pra você sair bem. Sair bem é o caralho, você tem que sair, é punido mesmo. Que isso? Não, tomar banho, vai tirar dinheiro de velho, cara. Vai tirar, não. Pelo menos, não. Vai. Não, e o pior disso aí, quem paga essa conta, no final das contas, 6 bilhões de reais desviado dos velhos? É a gente. Porque não existe dinheiro do Não existe público. dinheiro. É tudo nosso dinheiro, dos nossos impostos. Então, se o governo tiver que pagar, mais dinheiro que vai... Você Enfim, é investidor em NTNB, LTN, saiba que seu dinheiro vai pro pagamento desses senhores aí, viu? Exato. E você, rentista, se é nosso cliente, você tá bem com o governo fazendo esse tanto de merda aí, tendo que aumentar Que o o governo juro, faça mais cagada. que o governo faça mais merda. Dívida em moeda soberana, não tem como não pagar. O ruim é só pra quem... A gente já tem aí, todo... O ruim é pra quem é pobre. Quem é pobre. E aí diz que esse é o tipo de absurdo que a gente vive no nosso país, cara. Não tem como. A gente tem um sistema previdenciário que tá falindo, tem uma pirâmide falindo, e mesmo onde tá falindo, estão arrancando dessa forma, Ainda tá cara. arrancando 6 bilhões dos velhos. Não, mas agora tá tranquilo, por quê? Porque ele pediu demissão, ele saiu do Exato. governo. E o governo vai devolver o dinheiro. É o estilo... Com o nosso dinheiro. Com Ou o nosso seja, dinheiro. a gente pagou essa porra dessas instituições aí que roubaram dinheiro dos Então, idosos. parabéns aí, com essa reunião com o presidente Lula. O presidente Lula abriu a porta assim e falou assim, agora saia, pode sair pelo Vá com governo. Deus. Aí, vá com Deus. Detalhe, Boa sorte nessa nova Ele já tinha empreitada. sido em 2011 afastado do Ministério do Trabalho durante o governo Dilma por estar envolvido em irregularidades com desvio de dinheiro de ONG. Veja bem, Veja bem, né? Minha nossa, quem poderia dizer? Quem poderia suspeitar? Cara, a gente podia xingar ele até ele processar a gente só pra gente poder falar que ele tá processando. Isso aí, Cara, não, calma. Não. Pode processar também. Então, Vambora. ele falou, pode processar. Vambora. Então é isso, a gente ganha mídia, a gente vende mais.
É isso aí. Então é isso, acabou o programa. Acabou não, Felicidade. Acabou não? Tem a Prio. Prio, quarta maior produtora de petróleo do Brasil. Prio comprou uma empresa. Acabou o programa. Na verdade, comprou um campo de petróleo. Tá? A Prio comprou ali 60% da participação do campo de Peregrino da Equinor Brasil, que é uma petrolífera norueguesa, tá? A Prio, engraçado que a Prio ela é avaliada em 5,6 bilhões, tá, de dólares a valor de mercado, e o campo que ela comprou de em torno de 3,5 bilhões de dólares, ou seja, mais da metade dela foi gasto na compra e na aquisição de um campo de petróleo que visa ali mais do que dobrar a sua produção de barris de petróleo. Então ela produz hoje algo em torno de 60 mil barris por dia e quer chegar a 175 mil barris por dia, reduzindo o seu lifting cost, que é o custo de extração, tá? Que hoje está atualmente na parte de $11. Então, olha, é lucrativo, né? Gasta 11 doletas para extrair um pra barril. Extrair um barril. Se cair muito, vai vender a 50. Se cair muito, vai vender a 50, né? Então você vê o quanto que é lucrativo o petróleo, e ela vai reduzir isso. Porque ela está comprando a operação que já estava sendo utilizada pela Equinor, vai otimizar. né? Então ela vai otimizar ali essa operação, vai otimizar a sua produção e, de certa forma, conseguir mais recursos. Lembrando que a Prio torna-se a quarta maior produtora de petróleo do país, tá? Ela perde para Petrobras, que é brasileira, para Shell, né, que tem o seu braço brasileiro aqui, mas ela não é brasileira, a Total Energies, né? E agora a Prio, se Ou o seja, das privadas realmente nacionais, a Prio é a maior. É a maior, das privadas nacionais a Prio é a maior, né? Então se a ANP e o CAD aprovarem essa transação até 2026, a Prio torna-se a maior produtora de petróleo nacional. Imagina agora Fora Petrobras. a Prio fundindo com a Brava. Chama. Aí... Megazord do Mas petróleo. será que Megazord vale a do pena? petróleo. Será? Porque a Brava acabou de se fundir, né? A fusão da 3R com a Enalta. Será que vale a pena pra ela? E se juntar todos Junta os Megazord... Recôncavo Mas sabe também. o que é engraçado Brava, também? Recôncavo, Prio e faz Se o juntar Megazord. todas as empresas de petróleo privadas do país e elas se unirem, elas não chegam a 1/4 do valor de mercado da Petrobras. Mas aí que a gente fica bem, sabe por quê? Diz que a Petrobras é muito descontada por ser uma estatal. Exato. Exatamente. Mas isso que é bom, por quê? Porque é aquela velha máxima, o petróleo é nosso, a Petrobras, olha que coisa maravilhosa aí, ó. É isso aí. É isso aí. Hoje as notícias, hoje pra quem... Indignante. Hoje é indignante, cara, não tem como não. Não tem como ficar feliz O não, roxinho é bonito, mas as notícias nem tanto. Eu até, nossa, tá otimista. A gente tá otimista, cara. Mas o Lucas hoje, ó, o Lucas elogiou a gente. O Lucas falou que a fez câmera exame de tava fezes bonita. hoje, veio feliz pro Maravilhoso, trabalho. Cara, Ele tá aqui, é sensacional, o cara velho. que tá aqui. Aí, É ó. o cara que aproveitou bem a Bahia, E cara. aproveitou bem. Teve gente que aproveitou bem também, né, Alan? Né, Tem Alan? gente que aproveitou bastante, Né, Alan? não foi, Edson? Não, eu não aproveitei nada. Teve Não, gente né? que ficou manca. Teve gente que ficou Tem mal. gente que não aproveitou nem tanto. Teve assim. gente que era beber cerveja da piscina, correr pro mar, beber cerveja no mar, correr pra piscina. Correndo, Teve um não momento podia que eu andar. vi que parou de correr. Eu olhei, tava no chão. Falei, não vai dar mais. Complicado. É isso que dá, ou seja, fica um conselho pra você, não corra bêbado de madrugada, no escuro, da piscina pro mar, que você vai se fuder. Ainda mais quando você tem um trajeto onde você tem grama, lodo e areia. Não Justo. faça isso. E que você não vê o chão. E que você não vê o chão. Ou o que tem no chão. Ou que você não vê nada, você não tá vendo nenhum maço, tá indo pelo barulho. Não faça isso. Não faça. Justo. Pra finalizar o programa hoje, queria perguntar a vocês aqui, ó, a gente tem aqui o Eu Mesmo Silva, a gente tem o Guido Sambini falando da China imparável, a gente tem o Pedro Borges falando logo vira soco no turno, já reclamando logo cedo, o Sávio que vem com um monte de pergunta boa pra caramba aqui, ó, o Romário também sempre é o Romário e o Sávio, cara, eu nunca sei nem se nós somos a mesma pessoa. Ó, olha as perguntas desse pessoal aqui, ó. E também tem o Mailton Lima, boa tarde, obrigado pelas notícias, de nada aí por elas, todas, grandes notícias. O Gustavo Elco diz, primeiro novamente, uma pergunta, plataforma de investimento da VP possibilita menores de idade investir pela mesma? Romário também de novo aqui, temos a Rosa, não, a Rosa é Boot. É incrível como você leu muito e não leu nada ao mesmo tempo. É isso, eu tô só falando que tem gente comentando, é porque ó, Tá gastando tempo. Matheus Cupertino disse bom dia, finalmente tomar um café, parabéns pelo café, e o Douglas Ribeiro que se corrigiu ele mesmo. Agora para com essa porra que eu vou responder uma Vai lá. pergunta de verdade, Eu então. duvido, eu acho que você não tem O coragem. Romário Campos perguntou, existe hoje na bolsa algumas empresas que disponibilizam apenas as ações units, por exemplo, PRBI 11. Mesmo que essa empresa ofereça um tag along de 100%, elas apresentam algum outro risco para os investidores minoritários? Diga. Não. Você tem tag along, não muda nada. Se a ação tem liquidez e tá com 100% de tag along e tem fundamentos, é dentro. Mas, Matheus Malheiros, o que é uma ação UNITES? Uma unit é o quê?
Você tem as ações 3, normalmente, que são ações ordinárias, elas dão direito a voto, é a mesma ação do controlador da empresa. Então, o dono que vota ali no conselho e define os rumos da empresa tem esse tipo de ação. E tem a 4, que você não tem direito de voto, então você só recebe dividendo. Isso é uma estratégia quando a empresa ela quer conseguir trazer novos sócios, mas não quer dar direito de voto para eles. Então, sei lá, a empresa pode fazer isso com herdeiro, alguém. Então, vamos supor, o Raul, você já comentou muito isso, de aqui, se ele tiver um herdeiro eventualmente, dá só ação preferencial. Então, se quer conseguir controlar a empresa, você vai ter que saber o que está fazendo. Então, uma ação preferencial te evita. Ele ganha o dividendo, mas não ganha dividendo, dá, mas não manda impor nada. Enfim, nada. Ponto é, a 4 você não vota e a Unity é um pacote. Então você tem ação ordinária, você tem uma parte delas que dão direito a voto e outra parte que não dá direito a voto. E aí a Unity tem as duas. E a Unity tem as duas, exatamente. É isso aí. Então é isso. Alan Pimentel, quer dizer alguma coisa pra câmera? Quero dizer saudades de Boipeba. O que é Boipeba? Vocês não conhecem, não? Não. Só lamento. Então tá bom, um abraço aí pra essa Chama. Boipeba aí que ele disse e um carinho. Antes de finalizar o programa, posso falar alguma coisa? Não.